E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Raul. Nessa aula de hoje, iremos resolver a seção 5 de exercícios referente a uma apostila que eu deixei para meus alunos do Colégio Antônio Geraldo, SEAG, Barreiras, Bahia. Vamos lá, galerinha. Primeira questão. Na capitalização simples, os juros correspondentes, então a questão está pedindo para a gente calcular os juros a uma aplicação, ou seja, o meu capital inicial é 2.000. Olha só o nosso tempo, 2 meses, a uma taxa de 4% ao mês. Pessoal, então aqui é uma situação meramente de aplicação de fórmula. Então, primeiramente, anotar corretamente as informações. Olha só, o capital, que é o valor aplicado, é igual a 2.000. O tempo dessa aplicação é de 2 meses. E a nossa taxa é de 4% ao mês. É importante sempre verificar se o tempo e a taxa elas estão na mesma frequência, vamos dizer assim, né? Olha só, 2 meses e 4% ao mês, ok. Feito isso, a questão está pedindo para a gente calcular os juros. A questão está pedindo para calcular os juros, tá? Levando que essa situação é uma aplicação de juros simples, como já foi dito no enunciado, então vamos lá, pessoal. Olha só, a relação matemática que a gente utiliza para calcular os juros numa aplicação simples é essa aqui. Juros é igual ao produto entre capital, taxa e tempo. E agora aqui é só a gente substituir as informações. Olha só, o capital, que é 2.000, e aqui o grande detalhe é a taxa. Quando você for substituir o valor da taxa aqui, gente, ou você coloca a taxa no formato de fração ou na forma decimal. Fica a critério de vocês. Então, vocês vão perceber aqui que algumas questões eu vou colocar na forma decimal e outras na forma de fração, tá? Então, aqui, colocando na forma de fração, basta você colocar 4 sobre 100 vezes o tempo, que no caso aqui vai ser 2. Observe que aqui, ó, esse 0 e esse 0 vai simplificar dois zeros aqui, ó. Agora é só multiplicar 20 vezes 4, que é 80, 80 vezes 2, 160, ou seja, os juros dessa aplicação foi igual a R$ 160. Alternativa correta, letra C. Nessa questão agora, o que acontece? Olha só, um capital de 100.000 aplicado a uma taxa de juros simples, observe, tá, gente? Juros simples, tá? De 20% ao trimestre, ao longo de 15 meses. Observe aqui que a gente tem que ficar muito atento a essa frequência aqui, observe, tá? Então, vamos anotar as nossas informações. E outra, a questão está pedindo, nesse caso, o montante, beleza? Só relembrando que montante é a soma entre o capital aplicado e os juros dessa aplicação, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os juros para depois a gente adicionar ao capital e assim resolver a questão. Primeiramente, anotando as informações. O capital, que é o valor aplicado, é 100.000. A taxa é de 20% ao trimestre. Lembrando que um trimestre equivale a 3 meses, tá, gente? E o tempo, ele nos deu aqui de 15 meses. Observe que o tempo e a taxa não estão na mesma frequência, então a gente vai ter que fazer uma transformação aqui. Como eu já falei que um trimestre tem 3 meses, então eu vou fazer essa transformação aqui. Ó. 15 meses eu vou dividir por 3, porque justamente um trimestre tem 3 meses. 15 meses dividido por 3, isso aqui vai ser igual a 5, ou seja, 5 trimestres. Então a gente vai utilizar 5 como tempo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os juros. Relembrando aqui mais uma vez essa relação matemática, que é utilizada para calcular os juros. Substituindo os valores, o que nós temos aqui? O capital, que é 100.000. A taxa, que é 20%, o que eu vou fazer? Vou colocar na sua forma, ó, fracionária. E o tempo, lembrando que é 5, tá? E não 15, 5. Ok? O que vai acontecer aqui, gente? Ó, esse 0 e esse 0 vão eliminar esses dois zeros. E o que sobra para a gente aqui? Aqui vai sobrar 1.000 vezes 100, olha só. Vou colocar aqui, ó, aqui sobrou 1.000
vezes 20 vezes 5. Assim, essa multiplicação aqui é só a gente juntar os zeros. Ó. Repete 1, 5 zeros. 3 mais 2, 5 zeros. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 100 mil. Então, os juros foi de 100 mil. Só que o objetivo da questão não é encontrar os juros, é encontrar o montante. Então, aqui, ó, quem vai ser o montante? O capital, que foi 100 mil, mais os juros também, que foi 100 mil. Ou seja, vai dobrar o valor da aplicação. Olha só, isso aqui vai ser igual a 200 mil reais. Alternativa correta, letra C. Paulo emprestou 150 a juros simples. Então, gente, ó, só fique esperto. Esse valor aqui que foi emprestado, 150 reais, ele vai representar o meu capital, tá certo? A juros simples, lucrando 42 reais de juros. Então, isso aqui vai ser o meu juros. Então, vamos anotar isso aqui logo. Olha só, o capital dessa situação aqui é de 150 reais. O juro gerado aqui nessa situação é de 42 reais. Sabendo que o prazo da aplicação foi de 120 dias. Então, o tempo, que é o prazo, equivale a 120 dias. E aí ele pede para a gente descobrir a taxa dessa aplicação, só que ele quer a taxa mensal, ou seja, ao mês. Então, já observe a frequência aqui, ó, o tempo está em dias e a taxa é mensal. Então, o que acontece aqui? Eu vou transformar esse tempo aqui, passar de dias para mês. Então, a gente leva em conta que um mês comercial tem 30 dias. Então, a gente vai dividir aqui por 30 para saber a equivalência de quantos meses tem 120 dias. Então, isso aqui vai ser igual a 4 meses. Então, o tempo que a gente vai utilizar aqui na situação é 4. Então, resolvendo essa situação aqui, a relação matemática que é utilizada para calcular os juros, né, numa situação de juros simples é essa aqui. Então, a gente vai substituir as informações. Ó, os juros é 42, capital 150, a taxa a gente quer descobrir, então vou deixar aí, e o tempo é igual a 4. Então, vamos lá, resolvendo essa continha, ó, 150 vezes 4, isso aqui vai ser igual a 600. E agora, olha só, I vai ser igual a 42 dividido por 600. Gente, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou simplificar apenas por 6. Raul, poderia simplificar por mais? Poderia. Então, ó, I vai ser igual a 7 sobre 100. Lembra que na primeira questão que eu falei para vocês, a taxa, quando a gente substitui ela na fórmula, ou a gente vai colocar na sua forma decimal ou na forma fracionária. Então, imagine que aqui a taxa está na sua forma fracionária. Se eu quero transformar isso aqui na forma de porcentagem ou na forma percentual, olha como fica fácil. Pelo fato do denominador ser 100, então isso aqui equivale ao quê? 7% ao mês. Então, a alternativa correta seria a letra A. Um investidor quer aplicar a quantia de R$ 800. Então, já vou anotar aqui essas informações. Então, já sei que o capital dessa aplicação é de R$ 800. O tempo dessa aplicação é de 3 meses. O tempo é de 3 meses. A taxa dessa aplicação é de 8% ao mês. Na modalidade de juros simples, certo? E aí ele quer descobrir o quê? Quanto ele irá retirar. Nesse caso, a questão está pedindo para a gente encontrar o montante. E lembrando que o montante é justamente a soma entre o capital e os juros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, é calcular os juros dessa aplicação. Então, muito tranquilo, porque basta a gente substituir as informações fornecidas, o capital 800, o tempo é 3, deixa eu só colocar na ordem aqui, né? A taxa, lembra que é para colocar na forma fracionária ou decimal. Gente, olha só que beleza, esse 0 corta com esse e esse aqui vai cortar com esse. Então, isso aqui é a mesma coisa que 64 vezes 3, 8 vezes 8, 64. Então, o meu juros aqui, 64 vezes 3, isso aqui vai ser igual a R$ 192. Então, esse investidor, ele vai retirar
a seguinte quantia. O capital que ele aplicou, que foi 800, mais o juros que foi gerado nessa aplicação. Então, nesse caso, o valor vai ser de R$ 992. Qual é a taxa mensal? Olha só, a taxa mensal de juros simples que faz um capital de 9.500. Então, vamos lá. Ele quer descobrir a taxa mensal, onde um capital de 9.500 produziu um montante de 11.900 e o tempo é de 1 ano. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu chamo a atenção, a taxa aqui é mensal e o tempo está em anos, né? Então, ou seja, é 1 ano. Então, a gente tem que lembrar que 1 ano equivale a 12 meses. Então, aqui eu vou multiplicar por 12 e vou ter que o meu tempo vai passar a ser 12 meses. Então, só reforçando que o tempo aqui não vai ser considerado 1, e sim 12, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os juros dessa aplicação. Raul, como é que a gente vai calcular os juros? Lembrando que montante é a soma entre capital e juros. Montante é 11.900 e o capital foi de 9.500. Então, para encontrar os juros, basta eu subtrair o montante pelo capital aplicado. Então, aqui a gente vai encontrar que o meu juros nessa situação aqui foi de 2.400. Feito isso, a gente relembra aqui a relação matemática que é utilizada para calcular juros na modalidade simples. Então, olha só, os juros nós acabamos de descobrir que é 2.400. O capital a gente já sabe que é 9.500. A taxa a gente quer descobrir e o tempo, lembrando que é 12. Então, isso aqui vai ficar 2.400, fazendo essa multiplicação aqui, como eu já fiz, vai ser igual a 114.000 e agora basta eu pegar 2.400 e dividir por 114.000. Olha só, gente, aqui eu vou cortar esse zero, vou cortar esse zero, esse zero, esse zero. Então, na verdade, a minha taxa vai ser a divisão entre 24 e 1.140. Isso aqui vai ser aproximadamente 0,021. Como aqui está na forma decimal, para eu colocar aqui na forma de porcentagem, basta eu deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Raul, quando eu encontrar a taxa na forma decimal, para eu colocar na forma de porcentagem, basta deslocar as 2 casas, a vírgula 2 casas para a direita, isso é sempre? É sim, tá, gente? Isso sempre será dessa maneira. Então, aqui vai ficar 2,1% ao mês.